Carlos, vamos falar sobre a origem do Dia do Professor? Tá bom. Então vamos lá. Bom, a origem do Dia do Professor, ela é de 1827, o primeiro reinado, né? Uma lei criada pelo Dom Pedro I, tá? E a intenção do Pedro I, o imperador, era expandir, né, as escolas de primeira leitura, né? As escolas de primeiras letras que eles chamavam, tá? E só que a gente tem que lembrar sempre, né, que a sociedade aí em 1827, nesse período, não eram todos que tinham acesso à educação, uma minoria, né? E esse período o Brasil escravocrata, que predominava a mão de obra escrava, latifundiário, patriarcal. Então, essas eram as características da sociedade, né, do Estado brasileiro naquele momento. 1827 foi criada essa lei, né, e para expansão dessas escolas de primeiras letras, como são chamadas. Mas eu quero lembrar que, e depois a gente pode até estender, conversar mais um pouquinho sobre o tema, que 10 anos depois, né, já no período regencial, Dom Pedro já tinha renunciado ao trono aqui, voltado lá para Portugal, 1837 já estava morrendo também, e o Brasil estava sendo governado por uma junta de políticos, né, que era o período regencial, né, e em 1837 foi criada uma lei, um absurdo, uma lei que proibia leprosos e negros de frequentarem as escolas, tá? Então, esse período a gente tem um período assim bastante obscuro, né, da educação aqui no nosso país. Infelizmente, sabe, eu tenho que ser meio sincerão aí, tá? A educação nesse país, desde o surgimento do Estado brasileiro, 1822, ela nunca foi levada muito a sério, né? Era uma educação voltada para uma determinada classe social, tá? Hoje eu posso dizer com todas as letras que eu trabalho numa escola pública. Hoje a escola está mais democrática, você tem mais acesso à escola, tá? No tempo, eu estou falando dessa forma porque, por exemplo, meus pais, eu tenho 55 anos, meus pais já faleceram e eles estudaram pouco, né? Não concluíram o ensino fundamental um, né? Terceiro, quarto ano. E daí, se você conversar com a maioria dos nossos parentes, as nossas origens meio parecidas assim, você vai observar que tem muita gente que não teve escolaridade. E não teve, não é porque não tinha vontade de estudar, é pelas condições socioeconômicas mesmo. Tá? Então, você poderia até ter acesso às primeiras letras, saber um pouquinho a ler e a escrever, mas depois a sua necessidade econômica, a sua subsistência, né? Você tem que largar os estudos e ir para trabalhar. Infelizmente, né? A gente vê isso ainda hoje, né? De uma forma, de uma outra forma que depois eu gostaria de aprofundar aí. Claro. E eu gostaria de dizer que em 1837 foi criada essa lei que proibia negros e leprosos, né, o acesso à educação. Aí lá em 1946 foi montada uma comissão, né? 1946 já era o governo Dutra, né? Foi criada uma comissão da formação do Dia do Professor, né? Aí criaram esse tal do dia. Mas só em 1963, lá no governo do João Goulart, é que realmente instituiu o Dia do Professor, né? Com um feriado escolar, tá? Então, esse é o grande detalhe. A educação aqui no nosso país, desde o surgimento do Brasil como Estado, né? Ela nunca foi levada muito a sério assim. Nunca se deu o devido valor, né, à escola, ao professor, tá? Infelizmente, isso que ocorre.